paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos que estão conosco, hoje participando e ouvindo desse vídeo. Nesses 12 dias, nesse propósito maravilhoso, 12 dias de oração, de consagração, de palavra profética, onde estamos declarando 12 dias para 12 meses de vitória, 12 meses abençoados. Eu quero saudar a todos na paz do Senhor, que Deus possa estar trabalhando em cada um dos nossos corações, que nós possamos estar cada dia mais motivados nessa caminhada com o Senhor. E hoje, dentro desse terceiro dia dos 12 dias de oração, nós temos uma proposta para falar para os irmãos um pouco sobre a família edificada na rocha. Ou seja, a edificação das nossas vidas, ela precisa estar sustentada com um bom alicerce. Então, para isso, eu quero já repartir com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 7, no versículo 24. Mateus 7, a partir do versículo 24, fala a respeito dos dois alicerces. E a palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Deixe-me orar contigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós queremos declarar, Senhor, através da Tua palavra, a importância, Senhor, de estarmos com as nossas vidas edificadas em Ti. Estarmos, Senhor, a cada dia buscando em Ti forças, renovação, Senhor, estruturação da nossa vida espiritual, para que, Senhor, nas situações mais difíceis que possamos enfrentar, nós possamos sentir a firmeza de estarmos com a nossa vida, com a nossa casa edificada. Abençoa-nos, ó Pai, através da Tua palavra, e que o Senhor possa falar através do Seu Espírito a cada coração. Eu sei que são 12 dias abençoados, 12 dias proféticos, onde eu sei que o Senhor já está movendo as águas. Fala conosco, Senhor, neste dia, eu te peço, em nome de Jesus. Então, meus amados, o texto, ele é bastante conhecido, e ele fala sobre a edificação, e dentro desse contexto da edificação, nós aprendemos algumas coisas muito interessantes. Começa dizendo que todo aquele que escuta as palavras do Senhor e as pratica. Então nós já conseguimos compreender que não basta apenas escutar. Quantas pessoas, muitas vezes, são mero ouvintes da palavra de Deus. Ou seja, ouvem, até dizem, puxa, mas eu gosto muito de ouvir aquela pessoa pregando, falando das coisas de Deus, trazendo a mensagem bíblica, trazendo a palavra de Deus. Puxa, isso eu acho tão bonito. Mas o texto aqui ele diz a respeito de dois alicerces, ou seja, duas situações. E dentro dessas duas situações, diz que todo aquele que escuta as minhas palavras, Jesus dizendo, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então, o texto mostra que
este homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha não é somente aquele que escuta, mas é aquele que pratica. Ou seja, escutar, ser ouvinte da palavra de Deus é o primeiro momento da nossa vida espiritual, é onde nós temos muitas vezes aquele encontro com o Senhor, onde ouvimos a palavra e ela toca através do mover do Espírito em nossos corações. Mas aqui diz também que dentro dessa edificação, a prática é aquilo que complementa, ou seja, que traz o alicerce. Somente ouvir não vai trazer a estrutura que nós necessitamos. Essa rocha nós sabemos que ela é o próprio Cristo. E diz assim, que esta casa edificada, sobre ela veio a chuva, correram rios e assopraram ventos que combateram aquela casa. Ou seja, vieram de encontro àquela estrutura. E diz que a casa não caiu, ou seja, a casa não desabou, não se desestruturou, porque ela estava edificada sobre a rocha. E o oposto disso diz, na continuidade desses versículos, que aquele que ouve essas palavras, ou seja, que escuta essas palavras e não as cumpre, é como o homem insensato. Então, são duas situações opostas. E o homem insensato, ele edificou a sua casa sobre a areia. Interessante que fala que vieram a mesma chuva, vieram os mesmos rios, as mesmas águas, sopraram os mesmos ventos, mas esta casa edificada na areia, ela desabou. Ela não tinha o alicerce necessário e por isso a sua queda foi iminente. O que nós aprendemos com isso? Que durante todo este ano de 2024, que já está prestes a se iniciar, nós precisamos edificar e continuar edificando as nossas casas, a nossa vida espiritual. E aqui quando fala de casa, está falando da nossa vida. Nós precisamos edificar na rocha, nós precisamos edificar em Cristo Jesus. Nós precisamos edificar na nossa vida em Deus. Ou seja, não há família que se sustente, não há nada que possa ser preservado se não estiver edificado no Senhor Jesus Cristo. Esses dias eu vi até uma reportagem e até nos trazia uma certa tristeza. E nós vemos algumas situações acontecendo lá no sul do nosso país, onde eu vi uma cidade bastante conhecida, muito turística, chamada Gramado. Edificações lindas ali, indo completamente ao chão por causa das fortes chuvas, por causa dos ventos e principalmente por causa da sua estrutura, que não estava num lugar bem edificado. Vieram os ventos, vieram as chuvas, e a chuva é interessante porque ela vai molhando toda a terra, e a terra ela vai se tornando um lugar aonde o excesso da água, o molhar dos rios, da chuva, dos próprios ventos, vai desestruturando, e tudo aquilo que estiver edificado somente sobre a terra, ou aqui como diz o texto, sobre a areia, não consegue permanecer de pé. E aí nós víamos uma destruição de lugares aí frequentados costumeiramente, principalmente em épocas aí turísticas, de viagem, finais de ano. Muitas construções ali já sendo desalojadas por conta da estrutura. Talvez ali quando criaram aquele lugar, talvez se preocuparam muito com a beleza, talvez implodiram rochas e coisas que serviriam como sustentação daquelas casas, talvez para ficar tudo muito mais bonito, muito mais plano, mas talvez sem se preocupar com o que realmente sustenta, com o que realmente segura a casa. Nós somos e precisamos estar cada dia mais com a nossa casa
edificada na rocha que é Cristo Jesus. O Salmo 71, eu quero compartilhar com os irmãos também. Rapidamente diz assim, Salmo 71, no versículo 3, ele diz assim, Salmo 71, versículo 3, o salmista diz assim, sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, aleluia, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Glória a Deus, meus irmãos. O salmista estava dizendo a respeito da presença de Deus. Senhor, tu és a minha habitação forte. Senhor, tu és o meu socorro, tu és a minha estrutura. Tu és, Senhor, o lugar onde eu habito, ou seja, em ti, Senhor, eu sei que eu estou fortalecido, e diz assim, eu posso recorrer continuamente, ou seja, meu irmão, estar edificado em Deus, estar edificado em Cristo, estar edificado na rocha, significa ter a quem recorrer continuamente, ou seja, não importa o que nós possamos enfrentar no ano de 2024, não importa os ventos contrários que possam vir, não importa as correntes das águas, não importam as chuvas que possam vir sobre as nossas vidas, nós podemos recorrer, aleluia, continuamente ao nosso Deus. Pois, diz o texto, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ou seja, meu irmão, toda força vem do Senhor. Quando estamos edificados no Senhor, no livro de Deuteronômio também, capítulo 32, versículo 4, diz que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele cuja obra é perfeita, ou seja, a obra de Deus é perfeita em nós, desde o momento em que nós compreendemos que não podemos estar estruturados no nosso próprio alicerce, na nossa própria força, mas entendemos que precisamos edificar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo precisa estar edificado na rocha, porque ainda que venha o vento contrário, ainda que venham os intempéries dessa vida, ainda que venham situações que queiram nos desestruturar, nada vai acontecer, porque a nossa casa espiritual, a nossa vida, a nossa família, ela está firme e pode recorrer em cada situação, diz, recorrer continuamente, não é em um determinado momento sim, em outro não, meu querido, em qualquer situação que nós possamos enfrentar, nós podemos recorrer ao Senhor, porque Ele está pronto a nos abençoar. O que Ele quer é que nós sejamos como aquele homem prudente, não apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas aquele que escuta e pratica, ou seja, eu olho para a palavra de Deus e sei o que ela quer de mim. Quando eu medito nesta palavra, quando eu busco esta palavra, eu estou buscando ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus é a própria voz de Deus, soando no nosso coração, dizendo, é assim, vai por aqui, não vai por aqui, é desta forma. E aí nós conseguimos a estabilidade que nós precisamos, tanto emocional quanto espiritual. O nosso nível de intimidade com Deus, ele vai aumentando a cada dia, e nós vamos enfrentando as adversidades, as tribulações, as lutas, das quais nenhum de nós estamos de uma forma como que blindados de não passarmos por isso, mas nós passamos sabendo que o Senhor está conosco. Ele nos sustenta, Ele segura nas nossas mãos, Ele diz, filho, continua ouvindo a minha voz, continua ouvindo e atentando para a minha palavra, e acima de tudo, procura praticar tudo aquilo que eu te ensino. Eu estava pensando também, fazendo um comparativo sobre o escutar, o ouvir e o praticar. É muito interessante. Eu quero trazer um exemplo até da vida secular. Muitas vezes nós fazemos algum exame de sangue, alguma coisa, e passamos por uma consulta, por exemplo, um nutricionista. Ele diz assim, é necessário fazer isso, para que você tenha um acerto
nessas vitaminas que estão faltando e outras coisas mais, tudo aquilo, e você vai lá, marca a consulta, faz o exame e chega lá diante do médico, escuta tudo aquilo que ele diz para você, as recomendações para que haja uma alteração na sua forma de se alimentar. Você escuta tudo aquilo, é tudo muito lindo, tudo muito bonito e tudo muito necessário. Só que quando chegamos em casa, muitas vezes fazemos completamente o oposto. Então significa, eu escutei, sei que preciso, entendi exatamente o que me foi proposto, mas eu não coloquei em prática. Então a vida cristã é uma vida de prática. Quando escutamos e ouvimos aquilo que Deus quer de nós, compreendemos e começamos a entrar num processo de mudança, de transformação, e decidimos isso porque isso é muito, muito pessoal, ninguém pode decidir por nós. Então naquele momento nós começamos a nos colocar de uma forma a praticar aquilo que nos foi colocado como algo bom. Porque tudo que a palavra de Deus tem para nós e diz para que seja realizado é para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos nos tornar servos de Deus muito mais vigilantes, muito mais assíduos naquilo que nós queremos realizar diante do chamado de Deus. Só que o que define isso não é apenas escutar e ouvir. O que define isso é a prática. A prática traz o alicerce. A prática traz o colher de bênçãos. A prática faz que quando o vendaval vem, quando a luta vem, quando a prova vem, quando a situação que nós muitas vezes não esperávamos se depara diante de nós, ela vem, então nós estamos preparados, porque o Senhor está conosco. Nós recorremos à rocha da nossa salvação. Então os temores não se tornam maiores do que a certeza de que estamos edificados em Deus e na sua palavra, e de que Ele é o provedor, Ele é o Senhor do escape, Ele é o Senhor que edifica as nossas vidas. E quando nós agimos dessa forma, o Senhor olha para nós assim: maravilhoso, glória a Deus, este meu servo, este meu filho, ele age com prudência. E aí, meu querido, nada vai te abalar. Pode acreditar nisso. Então, nesse terceiro mês, que representa o mês de março, eu quero dizer que Deus quer edificar a tua casa, quer edificar a tua família, quer continuar edificando, porque eu creio que já tem edificado, mas quer consolidar mais e mais e mais a minha vida e a sua vida dentro dessa estrutura que vem de Deus, que vem do mover do Espírito de Deus, que vem da graça de Deus, que vem do agir de Deus, muitas vezes de forma sobrenatural, desse Senhor que tem nos dado todo o livramento e tem feito em cada um de nós e por nós muito mais do que nós até merecemos. Creia nisso e que, em nome de Jesus, nada possa quebrar esta edificação. Fique firme no Senhor. Edifica a tua vida e a vida da tua família na rocha, porque desta forma nada vai te abalar. Eu quero orar por você e creio que o Senhor haverá de mover cada dia tudo aquilo que é necessário para te manter firmado na sua presença. Fortaleça-se a cada dia no Senhor, anima-te no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Não deixe que nada te coloque para baixo. Ore, busque ao Senhor quando estiver numa situação onde aquilo que vem sobre a sua vida parece que é muito forte. Declare e profetize: o Senhor é minha força, meu refúgio. O Senhor está comigo nessa peleja. Amém? Vamos orar. Obrigado, meu Deus, meu Pai, Senhor. Tu és Deus abençoador sobre todas as coisas. Nós declaramos, Senhor, em mais este dia, ou seja, no terceiro dia profético,
Eu já quero declarar sobre cada família, Senhor, e em nome de Jesus, Senhor, declarar, Senhor, que mal algum chegará à tenda dos teus filhos. Que o Senhor haverá de suprir todas as necessidades, que cada um que se esforçar em estar firmado na rocha, Senhor, vai poder ver e experimentar tudo o que Deus fará em meio às lutas, aos vendavais, ainda que venham correntezas fortes, ventos contrários. Os teus filhos não perecerão, não serão sucumbidos. A casa não vai cair, porque o alicerce é Deus, o alicerce é Cristo. Quero te exaltar, Senhor, e pedir que a tua bênção, Senhor, se estenda sobre cada lar, Senhor, transformando, renovando, modificando situações, ó Pai, trazendo sobre cada um, Senhor, a certeza, a segurança da eficácia que há do poder de Deus. Por isso, ó Pai, nós te buscamos e cremos em ti, Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te abençoe e você creia cada dia mais que o Senhor é Deus sobre a tua vida e dos teus lábios possa haver sempre a declaração profética: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz do Senhor.